infelizmente. Então, de fato, encontrar... Estamos no horário certo. E no lugar certo, né? Pois é, no lugar certo. Boa noite, Sérgio, tudo jóia? Boa noite, moça, tudo bem contigo? Graças a Deus, tudo bem. Graças a Deus. Todos agasalhados, como a mamãe mandou, né? Isso. Oh. Eu passo por alguém correndo ali no museu, o cara com aquelas camisetas de manga curta, eu falo, se a tua mãe te vê desse jeito. Bem por aí. Sim. A Marlene, até hoje, o Serginho vai fazer 45 anos, até hoje, quando ela fala bom dia para ele de manhã, ela pergunta, meu filho, você está agasalhado? Camila, você está agasalhada? Entendo perfeitamente. Você deve ser assim, né? Eu sou mais ou menos. Sou assim. Falei assim, com blusinha, falei assim, olha, vai chover hoje. Gente, eu lembro de uma vez, há muitos anos atrás, uma entrevista do Jô Soares, entrevistando um piloto que faz viagens pelo mundo, um brasileiro. Ele falou assim... Boa noite, Silva. Boa noite, Silva. Pessoal. Boa noite, Rose. Claro, Jô, falou. Qual é o voo ideal para sua mãe? Ele falou, para minha mãe, o ideal seria que o avião voasse a uns 2 metros de altura e a uns 20 km por hora. Eu não estou vendo ninguém. Não está vendo ninguém? Estamos te vendo. Não estamos te vendo. Sai e volta de novo, Silma. É que eu... Às vezes é peraí. conexão. É que eu mudei o negócio. Silma, você entrou com duas, você está com duas frentes aí, por isso que eu acho que você está aparecendo na outra. Vou te remover a chamada. Vou remover essa chamada e você vai entrar com a outra que você entrou. Peraí. Agora ela já está somando. Boa noite. Boa noite. Mas você tá vendo a gente, Silma? Não. Então. Você entrou duas vezes. Você entrou com aquela colorida tua, quando você fecha com a tela. Plantinha. Agora eu estou vendo vocês e estou ouvindo. Tá ótimo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Daniel, Graça, Marcos. Boa noite. Boa noite. Oi, Graça. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Luiz Gustavo. Tudo bem, Luiz? Boa noite, Vani. Tudo bem? Boa noite, Edu. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. A Cris não vai participar hoje, não, Ivani? Ela está na estrada, indo para São Paulo. Tá. Se ela conseguir um sinal, acho que ela vai entrar. Porque ela falou para mim, né? Vamos ver se ela consegue sinal, porque acho que ela deve estar aqui perto do Palombo. Tá. Ainda. Boa noite, Clara. Tudo bem, Clarinha? Tudo bom? Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cris. Tudo bem? Boa noite, Cris. Agora com fone de ouvido você pode ouvir.
Não estou te ouvindo, ainda você não ligou o som. Boa noite. Boa noite, agora sim. Tudo bem? Está entrando. Oi, Cris. Oi, Cris. Duas Cris. Tudo bem, Cris? Cris, tudo bem? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu tô no carro, vou deixar a câmera desligada hoje, tá? Tá ótimo, tá ótimo. Boa noite, Nelson, tudo bem? Boa noite, Nailda. Boa noite, Adriana. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Bete. Oi, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu falo boa noite, Beth. Hã? Eu falo boa noite, Beth, sem ligar o microfone. Mas mediunicamente... A gente já chegou. Bom, tá faltando Tem duas pessoas aí que normalmente aparecem, né? Que é a Sula. E Daniel? Daniel tá aqui já. A Cristina Zaqueu, mas eu acho que ela vem. A outra Cris também. Daniel tá aí. E falta Shirley. a Shirley. A Shirley também deve estar chegando aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você tá fora da câmera. Oi, Ival, tudo bem, meu? Tudo bem? Bom. Ih, ô Cristina, tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo bom? Esses cariocas ainda vão tomar conta do negócio aqui. Eu acho que os cariocas vão dominar o mundo. Esses cariocas aí vão te falar, viu? É uma chiadeira aqui, esperta. Pois é. A gente pensa que está com problema o negócio aqui, são eles falando. Não, são eles falando. Chiado, né? A gente pensa que está com problema no microfone, são vocês aí, o esse de vocês. Tá muito frio aí, Cristina? Um pouquinho, não tá muito, não. Ontem estava mais. Os 20 Eduardo. Oi. Eduardo. Oi. Eduardo. Oi, pode falar. Falando desse negócio do chiado do carioca, tem um humorista gaúcho que chama Paulinho Micharia. Ele falou que se as novelas que é feito na Globo fossem no Rio Grande do Sul, elas demoravam 1 mês a menos, porque não tinha tanta chiadeira. Bom, acho que chegou. Boa noite. Boa noite, boa noite. Estão chegando aí, chegaram todos. Acho que boa noite. Mais alguém que está faltando mesmo que nós falamos? Boa noite, Edu. Shirley tá aí, a Sula, a Cris Zaqueu. A Cris Zaqueu. Tá Boa noite. Zaqueu. Desce da árvore aí, Zaqueu. Vai preparar a janta para nós. A Cris já entrou? A Cris já entrou? Não. É a Cris, é a filha da... Gente, então vamos lá, vamos começar? Acho que hoje... assim, hoje... Levanta a mão quem é espírita aqui. Isso. Então é o seguinte... Esse capítulo de hoje é para vocês todos, tá? Eu não sou espírita, não, tá? Eu estou aqui só de curioso, entendeu? Quando fala isso de espírita, quem é espírita, eu lembro justamente de Joana falando com Divalda. Divalda. Com Divaldo. E aí falou assim, olha, você tem que comer muito feijão com arroz ainda para se julgar
um espírito. Então, falando de Divaldo. E aí a gente se considera, né? Ok, vamos lá então começar. Acho que estamos com 20 pessoas hoje. Acho que está dentro do... Boa noite. Boa noite, Diana. Boa noite, Liana. Só falta a Cris, né? E aí chegamos a 21 pessoas. Deixa eu falar. Primeira coisa, quem se habilita a fazer a abertura hoje? Eu posso fazer uma leitura do Espiritismo segundo André Luiz? Pode uma conexão, mas lembra de como que você começou a semana passada, faz a mesma coisa hoje, tá bom? Positivo. Então, vamos acalmando o nosso coração. Vamos respirando com tranquilidade, equilibrando o nosso batimento cardíaco. Agradecendo a Deus por mais esse dia que vivemos. Que nós tenhamos uma noite de repouso tranquila, para que amanhã nós possamos ganhar uma nova página para nós escrever a nossa vida. Que assim seja, assim será. O Espiritismo não é apenas o consolador da Terra, é o renovador do eu. Não constitui somente iluminação das massas, é lâmpada acesa para o coração do homem. Não é simplesmente boa nova no espírito popular. É a nova mensagem de redenção para o indivíduo. Não é apenas a fonte miraculosa da graça, é campo de esforço próprio. Não é somente a técnica de salvação para todos, é o processo de solução exata aos problemas de cada um. Não se resume a palácio de princípios sublimes no corpo ciclópico do século. É caso de trabalho regenerador para cada dia. Não representa simplesmente a usina poderosa impulsionando a ascensão coletiva. É motor destinado à elevação pessoal. Não está circunscrito ao santuário de esperança reconfortante. É a esfera do serviço ativo da nossa redenção individual no supremo bem. O Espiritismo não é uma religião como outra qualquer, mas sim um modo de viver. Autor André Luiz, psicografado por W.V., do livro O Sol das Almas. Que assim Obrigado, seja. Sérgio. Obrigado. Eu faço o... Bom, então, só fazendo o resumo da semana passada, né, onde o André Luiz começa contando a história dele, dando aquele valor, aquele peso, né, aquela história que, nossa, você não sabe o que aconteceu, Vicente, né? A minha mulher arrumou outra pessoa, casou e tudo mais, tal. E aí o Vicente fala, pô, André, mas tudo isso aconteceu depois que você desencarnou, então é normal isso daí, ele arrumou outra pessoa para ajudar, inclusive, né, a criar seus filhos e tudo mais, enfim. O que isso daí, né, o Vicente falando para o André, isso daí não é nada, meu amigo. Eu vou te contar a minha história. E quando ele começa a contar a história dele, do desencarne dele, ele explica que ele foi assassinado. E assassinado pela esposa e pelo irmão dele. Então, o André, ele começou a contar a história dele, dando aquele valor todo que normalmente, essa foi a chamada, né? Normalmente nós somos assim.
quando a gente vai contar uma história nossa, uma dor nossa, um trauma nosso, pô, a gente coloca muita energia naquele trauma. Tipo assim, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu estou passando na minha vida, né? Só que quando a gente ouve o outro, que ele passou por uma vida muito, ou seja, a passagem dele foi muito pior que a do André Luiz, porque tudo que o que o André Luiz reclama, do que ele reclama, ele percebe tudo isso, ele vê tudo isso depois que ele morreu, ou seja, aconteceu o casamento, o segundo casamento da esposa, a mudança do tudo que houve no lar dele, foi tudo isso depois. Enquanto que o Vicente, a vivência dele foi enquanto estava encarnado. Ou seja, enquanto estava encarnado, a mulher dele, estava traindo ele com o irmão. Então, o peso, quando ele descobriu tudo isso, foi muito mais do que o peso da história do André Luiz. Então, uma das coisas, né, que a gente precisa entender é que realmente, primeiro, quando a gente começa a falar das nossas histórias para os outros, compartilhar, na verdade, muitas vezes, as nossas histórias, as nossas mágoas e tudo mais, a gente vai perceber, e quando eu digo os outros, pode ser amigos, pode ser, logicamente, amigos de confiança, né, que não vai sair espalhando a tua história com outros, profissionais, aí no caso a gente conhece muito bem os psicólogos que atuam mais para isso, para ficar ouvindo, mas quando você expõe os teus sentimentos para alguém e o outro começa a falar da história dele, sem dizer que a minha é pior, lógico, não? Aí você começa a analisar que talvez aquilo que você passou, para aquilo que você está passando, é muito pequeno. E aí, essa história do outro, quando você ouve, ele vai te ajudar a ressignificar a tua. Veja, você fala, poxa, isso daqui é tão pequeno, nem vou me preocupar mais, né? Olha como tem coisa pior na vida. E eles estão passando. Por que eu não vou passar pelo que estou passando, né? Então, uma das coisas foi essa. E outra das coisas que o André Luiz falou, poxa vida, você está me contando tudo isso? E a justiça? Onde que fica a justiça? Perguntou André Luiz para o Vicente. Aí o Vicente fala, calma, meu amigo, calma. A justiça não é a justiça do homem. Que normalmente, como eu falei esta semana, normalmente, quando nós falamos de justiça, nós encarnados, nós falamos do quê? A justiça, na verdade, ela é uma vingança. Nós queremos vingança, a gente não quer justiça. Se aquela pessoa me fez isto, ela tem que pagar por isso. Né? É vingança. Agora, duas situações. Primeiro, a vingança. E segundo, o imediatismo. Nós queremos que aquela vingança, aquele pagamento, aquela cobrança, seja imediata. Aquela justiça seja imediata. Só que, aí isso o que pensaria naquele momento, o que pensou naquele momento, o André Luiz. Porém, o Vicente faz entender, faz cair a ficha do André Luiz, de que a justiça divina, ela não é assim. A justiça divina não tem tempo, não tem aquele sentimento de vingança. A justiça divina, ela fala assim, aquilo que você planta, você vai colher e pronto. Quando? A gente não sabe. A gente vai estar passando durante as encarnações, de repente, pagando algo. Talvez, como por exemplo, esse assunto deles, né, desses dois, tanto do irmão do Vicente como da mulher dele, com certeza eles não vão pagar isso agora. Eles vão pagar em uma outra encarnação, porque é muito pesado para ficar pagando isto em pouco tempo. Então, talvez eles... Né, essa cobrança, essa questão de você estar... A justiça divina não vai ser tão imediatista. Você fez, você vai morrer igual. De repente morre igual, de repente alguém que vai sentir uma dor por... Eles vão sentir dor por alguém. Que coisa... Não foi o caso dessa morte do Vicente. Eles não sentiram dor. Tanto é que, quando o André Luiz pergunta para ele, e tua mulher e teu irmão, como estão? Eles parecem estar felizes, usufruindo das riquezas. Né?
Então, são coisas que, com certeza, eles não estão pagando, como gostaria o André Luiz naquele momento, quando ele falou a justiça, do jeito que a gente quer, imediatismo, na vingança, né? Então, basicamente, o resumo, assim, bem resumido, é o capítulo da semana passada. A história dos dois, né? Tanto do Vicente quanto do André Luiz. Os dois saíram, né? Para caminhar um pouco antes de ir para a aula, para o encontro com o instrutor, e nesse bate-papo dos dois, os dois ficaram sabendo das histórias familiares enquanto que estavam encarnados. Então, hoje, quem vai dar a aula vai ser a Eduarda. Eu vou fechar aqui meu microfone e ela continua falando. E a aula de hoje Não tá? Pergunta para eles. Vocês estão escutando? Tá. Estamos. Tá. Então, a aula de hoje é o capítulo 5 do livro Ouvindo Instruções. No grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor. Então, Aniceto já estava ali esperando, eles foram sair para passear e ele pediu para voltar, né? Volta depois de meio-dia. Então, já estava esperando no grande salão para receber essas instruções. Fileiras enormes de assistentes enchiam um espaço vastíssimo. Homens e mulheres, aparentando idades diversas, permaneciam recolhidos a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Então, eles estavam num salão, né, muito grande, um espaço muito amplo, e ali também tinham pessoas que estavam aguardando esse momento com uma certa expectativa. Não eram só os dois que estavam ali na expectativa, principalmente André Luiz, não era André Luiz que estava nessa expectativa toda somente. Hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular. Teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Então, a palestra daquele dia seria dada por esse Telésforo, que ele já tinha sido um antigo lidador, ele era como se fosse ali um grande, um mentor ali do Ministério de Comunicação. E quem daria essa palestra, então, seria esse Telésforo. Então, ele pediu para reunir todos em uma grande assembleia para que ele pudesse dar essas orientações no que diz respeito ao trabalho de intercâmbio. Então, olha como isso daí é importante dentro do plano espiritual, esse intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. Então, não é só a gente que fica esperando notícias do mundo de lá. Eles estão também ansiosos por mandar notícias do mundo de lá, né? Então, esse intercâmbio, ele existe e de uma maneira muito ampla, muito importante dentro do plano espiritual. Sentamo-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minutos, Telésforo penetra no recinto, sob harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele, em torno da mesa nobre, onde se localizava a direção da Assembleia. Após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz e incentivando-nos aos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal que o levara até ali. Então, assim como nós fazemos aqui também, eles também fazem,
no plano espiritual. Eles têm o seu momento de introdução, o seu momento de introdução de uma palestra, eles se posicionam, né, ao redor do palestrante, até mesmo para emitir vibrações para esse palestrante. E aí, quando ele tomou a palavra, ele não fez rodeios, né? Ele foi direto ao ponto do que seria necessário, por que ele pediu para reunir todo mundo naquele momento. Agora, disse com autoridade, sem excitação. E quando André Luiz ele faz essa observação, né, ele quer mostrar justamente qual é o perfil psicológico de quem está falando. Da firmeza que essa pessoa, desse interlocutor que vai começar a falar, no caso, essa potência que ele tem, e o perfil psicológico de firmeza, de assertividade, de não ter rodeios. Então, é essa necessidade, né? É isso que André Luiz faz nesse momento. O quanto que o Telésforo ele está seguro e tem essa postura firme e tranquila para falar em assembleia. Ele tem domínio desse assunto que ele vai falar naquele momento. Então, por isso que André Luiz ele faz essa pausa na narrativa. E aí, continuando, conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Então, a representação da colônia Nosso Lar nos trabalhos terrestres de bem. O quanto que dentro do Ministério da Comunicação, ele está falando da colônia Nosso Lar, não quer dizer que nas outras colônias não tenham esse ministério, mas essa prática desse trabalho de bem junto à crosta terrestre e junto às pessoas do plano terrestre, do plano material. E aí, né, a conversar sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Ou seja, ali naquela assembleia não tem só gente de sucesso. Ali naquela assembleia não tem só espíritos elevados e superiores. O que tem ali naquela assembleia são, na grande maioria, o que? Espíritos fracassados, em que vieram para o plano material com uma missão e fracassaram naquela missão. E ele não está julgando ninguém por ser um fracassado, porque diante do plano espiritual, o nosso fracasso nas encarnações, ele já é um passo para a evolução. Então, ele não fala isso de que companheiros fracassados nas intenções mais nobres, como se fosse uma julgativa, como se ele tivesse condenando essas pessoas que estavam ali. Mas ele fala isso na necessidade de botar ênfase e de acolher a necessidade do trabalho nobre dentro da encarnação. Então, ali naquela assembleia, que gigante por sinal, como ele disse no início, né, elas tinham esses vários tipos de espíritos e que eles encararam essa tarefa de encarnar para fazer o bem. Só que quando nós estamos dentro desse mundo material,
nós ficamos muito vulneráveis aos pesos do mundo material. E se é uma coisa que existe e que Deus nos deu com grande amor, foi justamente o livre-arbítrio. Então, muitas das vezes, há este peso do plano material e ainda assim nós temos o livre-arbítrio de escolher se queremos fazer ou não. Por isso que é tão difícil reencarnar. Porque nós estamos a todo momento dentro desse processo encarnatório, nós estamos o quê? Nós estamos sofrendo influências que podem nos desviar desse caminho de bem que foi a nossa intenção enquanto estávamos no plano material, no plano espiritual. E aí, continuando, referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. E de que comunicação que ele está falando? Ele está falando do contato do plano espiritual com o mundo físico. Então, a gente pode perceber que a espiritualidade ela está sedenta de se comunicar conosco. Ela tem essa grande necessidade, é uma meta, vamos dizer para ela, esse plano de comunicação com o plano material. E aí, aonde está esse problema, então? E por que essa comunicação ela não se dá de uma forma mais ampla, mais abrangente, mais ostensiva? Aonde está o problema desse contato, dessa comunicação? Então, o problema ele está justamente nos encarnados, tá? Ou seja, neste momento, era para todos nós termos esse intercâmbio ostensivo com o plano espiritual, em todas as religiões, tá? Não é só dentro do espiritismo, não. Em todas as religiões. Porém, o que acontece? Os encarnados, ele faz um bloqueio por si só de comunicação. Às vezes, por conta de um preconceito, de achar que isso é coisa de espírita, por ser coisa de macumba. O encarnado, por si só, ele tem um julgamento muito intenso dentro desse processo de comunicação. Então, o bloqueio maior, ele está justamente conosco, enquanto encarnados aqui. Essas dificuldades, elas podem acontecer, e quando acontecem essas dificuldades, é onde nós começamos com o fracasso nessa nossa missão de evoluir dentro do plano material. E aí, continuando, vemos nessa reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar, que faliram nas missões de mediunidade e da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Então, os trabalhadores, eles fracassam e os encarnados, eles resistem a esse intercâmbio. Como eu falei, resistem por quê? Por conta de preconceito, por apego, por ter uma necessidade de dedicação, de abrir mão, às vezes, de ter mais disciplina. Porque para a mediunidade, para a gente ter esse intercâmbio com o plano espiritual, é preciso também muita disciplina da parte dos encarnados. E muitas das vezes, nós, enquanto encarnados, nós não estamos, nós não estamos dispostos a abrir mão dos nossos confortos.
para a gente dar uma passividade, dar valor a uma mediunidade, sendo um homem de bem, né? Tendo esse sucesso no processo encarnatório, tanto de mediunidade como de doutrinação, é preciso, para termos sucesso, é preciso nós vestirmos justamente essa armadura do homem de bem. E essa armadura do homem de bem, ela é uma armadura que muitas das vezes a gente não está disposto a vestir, porque requer sacrifícios. Então, muitas das vezes, esses fracassos no processo encarnatório, eles acontecem porque nós não queremos abrir mão do nosso conforto material. E aí, continuando. Nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados, que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície da Terra. A encarnados e desencarnados que são incapazes de agir além da superfície terrestre. Ou seja, uma grande quantidade de desencarnados, apesar de estarem desencarnados, eles não conseguem se afastar da crosta terrestre. Eles não conseguem abrir a mente para o plano espiritual. E eles ficam enraizados neste plano material. Encarnados e desencarnados não se desenvolve espiritualmente. Olha só. E com isso, aumenta essa nossa população junto à crosta terrestre. Então, apesar de o espírito ter desencarnado, ele não quer largar o plano material. Continuando aqui nessa crosta planetária. E não são obsessores, tá bom? Não necessariamente são obsessores, eles só não querem largar o plano material. Esses espíritos, né, eles são uma gama de espíritos, o quê? Ignorantes, uma mente estreita. E eles viveram e continuam vivendo exclusivamente para essa vida material. Então, eu fico aqui no meu canto, fico sentindo o gosto da minha comida, fico sentindo, né, porque ele se apega a esses prazeres, tá? A bebida, a comida, não quer fazer mal para ninguém. Não age como se fosse um espírito obsessor, mas ele tem essa densidade da matéria. E quando a gente pensa nisso, esses espíritos, quando se aproximam da gente também, nós começamos a sentir essas alterações vibracionais no nosso corpo. Ou vontade de comer mais do que a gente quer, vontade de beber mais do que a gente gostaria, vontade de fumar mais do que, né, fumaria normalmente, para satisfazer esses espíritos que estão se aproveitando dessa nossa materialidade, porque eles não têm uma visão de espiritualidade e que pudessem fazer essa passagem com elegância, vamos dizer assim. Então, eles continuam aqui, nesse meio planetário, nesse meio material. E
como que a gente vai fazer para ter espiritualidade? A gente vai fazer para ter espiritualidade cultivar os potenciais, vamos dizer assim, do espírito imortal. A gente vai cuidar do interesse do corpo, mas também temos que cuidar dos interesses do espírito. Então, como assim cuidar dos interesses do espírito? Como que é isso? Através da prática de oração. E uma oração com disciplina. Prática de meditação. O que acontece é que nós vivemos no plano material e não nos preparamos para o mundo espiritual. A gente não se prepara para morrer, que é a coisa certa que vai acontecer na nossa vida. Né? Todo mundo fala isso. Nossa, a morte é a coisa mais certa que tem na nossa vida. Todo mundo que nasce vai morrer. Sim, e a gente passa uma vida inteira sem se preparar para este momento. Não é a gente se preparar assim, mas eu vou morrer mesmo, então não vou fazer nada. Mas eu vou morrer mesmo, então não vou, né, cuidar do meu corpo, porque eu vou morrer. Mas não. Nós temos que pensar que este corpo, tá? O nosso corpo material, ele neste momento, ele está sendo utilizado como santuário da nossa alma imortal. Então, nós cuidamos do nosso corpo material porque é ele que, neste momento, abriga a nossa alma imortal. E quando a gente fala de se preparar para a morte, é o quê? É se preparar para a vida imortal que nós temos. O nosso espírito, ele é eterno. Isso daqui é somente uma passagem. Mas então quer dizer que eu tenho que ir à missa todo dia, ou eu tenho que ir no culto todo dia, ou eu tenho que ir na casa espírita todo dia? Não necessariamente. Tá? Nós temos que fazer o nosso testemunho de fé. E não necessariamente ir à casa espírita todos os dias, ou ir ao culto todos os dias, ou ir à missa todos os dias, quer dizer que nós estamos fazendo testemunho de fé. Pode ser que aconteça que nem Jesus, né, falou, que, né, chamava os fariseus de túmulos caiados. E o que ele queria dizer com isso? Branquinho por fora, limpinho por fora, mas por dentro estava abrigando a morte, era ossos, corpos em decomposição. Eles não tinham uma alma voltada para Deus. Então, não necessariamente eu ir à missa todos os dias quer dizer que eu estou fazendo o meu testemunho de fé. Eu estou cuidando da minha alma imortal. Muitas das vezes, essa ida ao templo, ela está fazendo o quê? Ela está fazendo um efeito social, pura e simplesmente. O evento social, como aconteceu, olha, com André Luiz no livro passado. E aí, às vezes, a gente tem muito mais ateus que nos dão testemunho de fé, de espiritualidade, de caridade, do que muitos espíritas, muitos católicos, muitos evangélicos.
nos dão. Então, cuidado para a gente não fazer como os fariseus, né, que Jesus chamava de justamente túmulo caiado, né? Aí, continuando. Nossa fé é enorme. Precisamos ditar ensinamentos novos, né? Os ensinamentos espiritualistas, relativamente à preparação dos que habitam a nossa colônia. Isso não quer dizer, dá licença, viu, gente? É minha tela. Tá. Agora acho que vai. Relativamente à preparação dos que habitam a nossa colônia. Então, nossa tarefa é enorme. Precisamos ditar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam em nossa colônia, considerando os esforços e as realizações do presente e do porvir. E vejam que ele não está falando somente desse presente. Ele fala do presente e do aqui e agora. Ele fala do presente e do porvir. Ou seja, eles têm um plano, né? Eles têm um plano de evolução. Isso quer dizer que quantas vezes forem necessários a gente reencarnar para fazer o nosso processo de evolução espiritual, a gente vai fazer. E não tem problema se nessa vida eu só melhorei aqui um cabelinho de sapo daquilo que eu me propus a fazer. Não tem problema. O importante é que a gente volte ao plano espiritual melhor do que quando a gente deixou ele da última vez. Então a gente vai, né, a gente faz o nosso processo reencarnatório e se enche, né, de grandes expectativas da gente mesmo. Ainda bem que é da gente, não é dos outros, né? De grandes expectativas, vou fazer, não vou fazer, o que eu vou fazer. E quando chega nessa carcaça material, os nossos caminhos se desviam. Mas não tem problema, porque ele chegou e falou assim: considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. Então, é um processo, é um aprendizado a longo prazo. Eu não vou me desesperar porque eu não vou conseguir ser espírito perfeito nessa vida. A nossa mente encarnada, tá? Ela quer tudo a curto prazo e imediatista. Assim como aconteceu que o André Luiz estava querendo o castigo lá da esposa do Vicente. Não, mas não. O nosso processo reencarnatório, nosso processo de evolução, ele acontece a longo prazo. Então, não vamos nos fixar no imediatismo que nós temos nesse momento. É indispensável socorrer os que enfrentam, corajosos, as profundas transformações do planeta. Então, olha só, essa daqui é muito forte. Olha só, é indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. E isso aqui ele estava falando em 1900 e Segunda Guerra Mundial, né? Agora, vamos nos colocar na vida de hoje. É muita coragem nossa
pedir para reencarnar neste momento que nós estamos passando. Gente, vamos voltar um bocadinho. Em 2020, o que foi aquilo de pandemia, gente? O que foi aquilo? A gente convivendo com medo, não sabendo o que iria acontecer amanhã, o quanto que esse processo não desestruturou a nossa saúde mental. Porém, se nós passamos por tudo isso, foi porque nós, enquanto estávamos preparando a nossa reencarnação, nós pedimos para vir nesse momento. Então, é isso que ele fala, o quanto que nós somos corajosos em enfrentar, em pedir para reencarnar neste momento dessa transformação planetária que nós estamos passando. E aí tem uma parte de um trecho de Guimarães Rosa, né, num conto que é Campo Geral, que ele fala inclusive isso. Vou ler para vocês um pedacinho. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e aí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas. Olha só, gente, nós estamos em processo de transformação, mas que elas vão sempre mudando e não tem problema mudar. Não tem problema mudar de opinião. Nós estamos aqui para isso, para evoluir. Por que a gente não pode mudar de opinião? Hoje eu gosto de bala de laranja, mas amanhã eu não vou gostar mais, comer uma bala ruim. E pronto, não tem problema mudar de opinião. Afinam ou desafinam. Verdade maior é o que a vida me ensinou. Isso que me alegra montão. Viver é muito perigoso. E não é não? Então, nós temos pra gente na nossa mente de que a gente não pode mudar. A gente não pode mudar de opinião, a gente não pode mudar de gosto, tá? Hoje eu gosto de uma coisa, amanhã eu não gosto. A gente aprende, a gente está aprendendo diariamente. E isso é amadurecimento, tá? Porque a gente não veio pronto. Isso é amadurecimento, isso é evolução espiritual. Sabe por quê? Porque perdoar é mudar de opinião. Perdoar é a gente abrir o nosso coração e falar: isso não importa mais. Então, isso é mudar de opinião, isso é evolução. Não tem problema, a gente traçou um script, saiu fora do script, não tem problema. É assim que a gente evolui. Não temos garantia de nada, né? A garantia sou eu. Não é assim que fala, né? E aí, continuando, as transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraído das realidades eternas. Então, a gente aqui, no corpo material, a gente se distrai
dessas nossas realidades eternas, desse ser imortal que nós somos. A gente está vivendo a mais profunda transição do planeta e a maioria das pessoas está totalmente distraída das realidades eternas, gente. Quando que a gente vai acordar? Quando desencarnar? Aí, o que vai acontecer? A gente vai tomar um baita de um susto, porque a gente viveu achando que a vida era só a vida física. Nós estamos distraídos, nós nos distraímos nessas correrias da vida. Continuando, a mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões indivisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Nós estamos caminhando para que o contato do mundo espiritual e o mundo material ele seja permanente. Para que a gente tenha esse contato com o mundo espiritual constantemente, mesmo encarnados. Aí, nenhum encarnado vai ter dúvida sobre a imortalidade da alma. E é isso também que o plano espiritual almeja, quer tanto, ansia por tanto isso, por tudo isso. Não é só o nosso querer, eles também querem isso. Que fique mais fluida a nossa comunicação com eles. E aí ele continua falando, né? Isso é uma fatalidade evolutiva. Não tem para onde correr. Isso é um determinismo divino. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Evolução dos mundos. A gente vai estar partindo para isso. Não tem jeito. Isso vai acontecer. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão de nossos concursos fraternos, operam dilatadas correntes de incompreensão. Então, olha, eles querem e necessitam nos ajudar, mas os encarnados, eles não compreendem isso. Eles não estão colaborando para que isso aconteça, olha. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem contraditoriamente nesse particular grande número de forças do próprio espiritualismo. A maior incompreensão, ou seja, vem do próprio espiritualismo. Nós colaboramos para que isso não aconteça. Até mesmo porque a nossa mente de achar que sabe tudo, né, como vivenciando o espiritismo, a espiritualidade, né, a gente achar que sabe tudo, ali mesmo a gente cria barreiras. E mesmo a gente começa a falar quem pode e quem não pode vivenciar essa espiritualidade. Oi, Ivani, pode falar. Falta 2 minutos, Eduarda. Ah, tá joia. Tá bom, abaixa. Eu vou derrubar a sala e abro de novo, tá bom? Tá. Quer que eu dê uma tapa daqui? Hã? Quer que eu dê uma tapa daqui?
A Rosa caiu. Quem que falta? Faltam 2 pessoas. Tinha 21. Nailda, tá aí? Tá aí, Nailda. Tailda tá aqui. A Cris. Tem 2 Cris. Acho que falta a Cris. Tinha 3? Não, acho que é só 2 mesmo. Bom, continua então. Vamos continuar? Uhum. Tá. Então, voltando aqui. Adriana. Adriana chegou. Tá. Desejamos e necessitamos. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres, todavia, contra a extensão de nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem contraditoriamente nesse particular grande número de forças do próprio espiritualismo. Combatem-nos algumas escolas cristãs como se não colaborássemos como mestre divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas, tá? Não são só os católicos e os protestantes, não, tá? De elevado teor educativo que nos malsinam a influência por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade sem realização metódica. Então, aqui ele colocou todo mundo no mesmo balaio. Tá? Não são só os católicos, não são os protestantes, não são os budistas, os taoístas, não. Né? Tudo bem que aqui ele está falando mais dos cristãos, tá? Mas os próprios espiritualistas, eles querem ver tudo aqui no passe de mágica, evolução instantânea, isso não existe. Então é aí que começam a ter esses entraves. Entraves de quê? De comunicação do plano espiritual com o plano material. Não existe evolução de uma hora para outra. Quando uma pessoa quer se engajar em uma prática de fé, o que acontece? Ela é julgada. Fulano se tá lá na igreja, mas você viu o que ele fez? Fulano daí começa a ditar todos os pecados do pobre fulano. Mas se esse pobre fulano quer, neste momento, ser uma pessoa melhor, é agora que ele está dando o primeiro passo para ser uma pessoa de bem. E aí o que acontece? Ele é taxado, ele é julgado,
Porque isso é característica do ser humano, viu? Não vem a gente colocar o chapeuzinho de bom moço, falar isso daí eu não faço, que daí eu vou falar, fariseus. São como os túmulos não, né? Túmulos caiados. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Né? A gente aponta um dedo para o outro, olha, tem mais tantos aqui apontando para a gente. Então, nós estamos avançando nesse processo encarnatório gradativamente, a pequenos passos, porque a gente está pensando o quê? A vida é eterna. A evolução é contínua. E não tem jeito, eu vou evoluir. Ah, mas eu não quero mais evoluir. Problema seu, você vai. Você vai ser uma pessoa melhor. Porque a gente está fadado a isso, a evolução. Não tem jeito, a gente vai evoluir. No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificantes. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Então, não existe uma religião melhor do que a outra. A gente não está lidando com um time de futebol. O meu time é melhor que o seu. Como meu pai falava, eu torço, né, para o católico, eu torço para o protestante. Não. Todas as expressões religiosas são sagradas. O que importa, sabe o que é? É a gente se sentir bem ali dentro. E o que importa, sabe o que é? É o meu passo para ter o quê? Uma visão espiritual e uma preparação para a vida eterna. É isso que importa. Não fui eu que disse, foi o Telésforo que falou. Tá? Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação e espiritual é santo em si mesmo. Então, o problema não está na educação religiosa. Sabe aonde que está o problema? É no religioso, que está ali dentro. Tá? O problema é o homem falível, o homem julgador. É esse que é o problema. Temos então diante de nós a incompreensão dos bons. Olha só, temos então diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros. Porque afinal, não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia religiosa de mundo. Então, o que dói realmente é a gente ser o quê? Ser julgado por aquilo que a gente considera que é bom. Por aquela pessoa que a gente considera que é uma pessoa de bem. E a gente acaba evoluindo para quem? Para o outro e não para a gente. A gente quer ser melhor para o outro.
que está me julgando, e não para a gente. Eu não estou olhando a minha evolução espiritual de espírito eterno. E sim, estou fazendo alguma coisa para quê? Para agradar o outro que eu acredito que é bom. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. Ou seja, quanto mais o espírito evolui, mais ele reflete os aspectos transcendentes da divindade. Quanto mais o meu espírito evolui, mais eu deixo transparecer em minhas ações o reflexo da divindade. Eu deixo transparecer quem? O homem de bem. E aí Deus, ele se revela cada vez mais para aqueles que o quê? Que estão trabalhando na evolução. Tudo que tudo que converge para a gente ter essa unidade de evolução. Porque se a gente vai evoluir todo mundo junto, olha, vai chegar lá em cima, ó, vai estar todo mundo junto. É um movimento de convergência. Tudo que vai subir vai convergir. Isso é o processo de evolução. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmo. Caramba, daqui ele dá uma marretada na nossa cabeça. O que ele quis dizer com isso? Não existe inferno. Deus não criou o inferno. Deus, o ser supremo, causa primária de todas as coisas, ele não iria criar um local específico à danação eterna do seu filho amado. O que existe são homens infernais. E mesmo estes homens infernais, eles não estão fadados à danação eterna. Porque ainda assim esses homens infernais, eles também são imagem e semelhança de Deus, no sentido de que vai caminhar para a evolução. Ele também vai evoluir. Então, esses homens infernais criando infernos para si mesmo. E é aquela situação de que aconteceu com André Luiz no livro passado, no início do livro passado, que o quê? Que aquele umbral todo era o quê? Uma projeção da mente de André Luiz. Não é que aquilo não existia, não, aquilo existia sim. Aquilo é matéria, sim. Mas é uma matéria que foi criada pela mente de André Luiz. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Isso daqui é perfeito. Tá? Por quê? Porque o teimoso é o outro. O teimoso tem o livre-arbítrio dele.
Não vamos perder tempo naquela teimosia alheia, no que o outro quer acreditar, o problema é dele. A evolução é individual. O livre-arbítrio é dele. E se a gente se prende, tá, a essa teimosia alheia, a gente está sendo mais teimoso ainda, querendo provar o que é a nossa verdade. O problema é do outro. Temos serviços complexos e dilatados. E como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior que a rodeiam em todos os sentidos. Olha só, olha a sintonia de pensamento. Então, aqui nós estamos naqueles pensamentos mais densos, mais baixos que tem, tá? E dentro desse nosso plano material, a gente tem alguns lugares que são mais densos e menos densos. Aonde eu quero chegar? Qual é a sintonia de pensamento que nós vamos fazer? E é através dessa sintonia de pensamento que eu vou fazer o quê? Atrair um espírito, um irmãozinho desafortunado que ainda está, lembra que a gente falou no início? Próximo à esfera terrestre, porque ele não conhece a espiritualidade, ele ainda quer viver nessa materialidade, ele ainda é um espírito ignorante, então eu vou me conectar de acordo com as minhas vibrações a esses espíritos, que pode ter uma índole melhor ou uma índole pior. Vai depender da minha vibração. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E mais uma vez a gente cai. Esse livro foi escrito em 1900 e bolinha. Nós já estamos em 2025 e a gente ainda não se preparou para esses acontecimentos evolutivos que estão acontecendo. É guerra de um lado, é guerra de outro. E isso também faz parte da evolução planetária. Lembra que é uma lei divina, lei de destruição é uma lei divina? A partir da destruição, a gente tem o que? A reconstrução. É como os indianos chamam de roda de Shiva. É preciso destruir para construir. Ah, quer dizer que você é a favor da guerra? Não, claro que não. A guerra é cruel? É sanguinária? É. Mas isso também faz parte dessa evolução planetária. Cabe ao nosso livre-arbítrio como que a gente vai se comportar diante desses acontecimentos. Ou seja, como que nós estamos nos preparando no âmbito espiritual para isso. Se eu vou, como que se diz? Se eu vou me apartar da situação, se eu não vou ligar para a situação, o fazer ou não fazer, todos os dois têm consequências, né?
Isso é livre-arbítrio. Dessa maneira, o que tem que acontecer? Vigiai e orai o tempo todo. É isso que a gente tem que fazer. E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. E é isso que a gente está vendo, né? A evolução no âmbito da tecnologia da saúde, ele está crescendo cada vez mais. A toda hora a gente vê uma nova descoberta, um novo medicamento que cura alguma coisa. Em compensação, tá? Multiplicam-se os sofrimentos relativos às aflições da alma. Foi visto, isso daí foi uma pesquisa de 2022, que nós tínhamos no planeta, em 2022, agora já deve estar bem maior, 1 bilhão de pessoas com problemas de ordem emocional. E dentro desses 1 bilhão, a grande maioria era depressão e ansiedade. E outros tantos, tá? Era problemas no sono. Então, isso tudo tá de ordem mental. O que a gente precisa fazer é equilibrar as balanças. Cuidar do meu corpo material, mas também, como a gente diz dentro da medicina chinesa, a morada do Shen, a nossa mente. Conseguir ter esse equilíbrio. Porque não adianta, é a máxima, mente sã, corpo são. Se eu tenho uma mente doente, meu corpo vai ficar doente também. Apesar de todos os avanços tecnológicos que a gente está tendo na área da saúde. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Mas as estatísticas dos crimes humanos é espantosa. E mais uma vez ele estava se referindo à Segunda Guerra Mundial, tá? Mas a gente continua com crimes humanos em 2025. A gente ainda tem pessoas morrendo de fome. A gente ainda tem guerras pipocando, não é a Segunda Guerra Mundial, mas com a população que nós temos hoje em dia, o número de mortos também está exponencial. Assassinatos, barbaridades, feminicídio. Isso tudo são crimes humanos. Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual,
as moléstias desconhecidas, a loucura invadem os lares humanos. Isso é hoje. Nada mudou. Também para isso nós tivemos uma evolução. Mais atual, impossível. Não existe, em país algum, preparo espiritual bastante para o conforto físico. A gente não escuta falar isso. A gente não escuta falar de um preparo espiritual. Olha, o país tal está preparando toda a população para a transição planetária ou para a evolução, né, da vida, né, na vida eterna. A evolução, que nós somos seres eternos, imortais. Isso a gente não escuta falar. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais as paisagens exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades de cima e vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram, sem maior consideração aos desígnios do eterno. A saúde vai evoluindo cada vez mais, mas a nossa alma cada vez mais vazia de espiritualidade. A rigor, também nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina, para os círculos terrenos, no superior ou inferior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Então, olha só. Eles compreendem que esse serviço de comunicação, que eles estão tão ansiosos para que aconteça, de forma ostensiva, ele evolua cada vez mais. A princípio, no âmbito da inspiração. Porém, nós estamos inundados desses espíritos sofredores, enfermos, criminosos, que ainda estão no âmbito invisível da nossa crosta. Visível também, invisível. Dessa maneira, essa influência perversa, ela vai fazer com que nós baixemos as nossas vibrações e nos conectemos com maior facilidade a esses nossos irmãos sofredores. Com isso, mudando o nosso padrão de pensamento e nos deixando cada vez mais vulnerável às influências desses nossos irmãos sofredores.
pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma? Pelo ato de fé, exclusivamente, como espera a Reforma Protestante? Por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Como que a gente vai ficar? Então, a culpa não é do protestante, do católico, do espiritualista. E é outra coisa que a gente gosta de fazer, colocar a culpa, encontrar um culpado. O que nós temos que fazer é o quê? É chamar a responsabilidade para nós. O que eu vou fazer para ser um espírito eterno? O que eu vou fazer para ser um homem de bem? Como está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que eu vou fazer para me blindar e não me deixar sofrer essas influências do plano invisível e do plano visível também, né? Porque começa uma pessoa falando aqui no seu ouvido, aquilo vai te remoendo, as emoções vão modificando, e aí, ó, já baixa a guarda. E a gente fica mais vulnerável. Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações da visão unilateral dos problemas. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Ou seja, tá? Aquele ditado, o trabalho dignifica o homem. A seara é grande, trabalho não falta. Então, é nos dedicar. E o trabalho, como a gente vem aprendendo nesses momentos, é o trabalho principalmente em prol de quem? Do meu próximo. Que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas, especulações teológicas. Vou ler de novo. Que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas. Encaremos, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável. E aí a gente resgata um pouquinho de Paulo, né? Senhor, que queres que eu faça? Se entregar à vontade de Deus. Eis-me aqui, como Maria falou. O que queres que eu faça? A humanidade terrena, atualmente, é como um grande organismo coletivo cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, um processo geral de reajustamento e de redenção. Então, nesse momento, o Telésforo está falando o quê? Ele está fazendo uma referência
né, a essas grandes movimentações que aconteciam naquela época da Segunda Guerra Mundial. E mais uma vez, parece que é hoje. A impressão que a gente tem é que nós não saímos daquele momento de Segunda Guerra Mundial no século passado. Quando cooperam conosco, vem a extensão dos cipoais que se debatem a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito de Cristo. Ou seja, trazer essa vivência do Espírito de Cristo para a nossa vida. Nos habituar a ter essa comunhão com o Espírito de Cristo, com os exemplos de Cristo. Para segui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. A essa altura, Telésforo interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar percussiente na assembleia, tornou em voz mais alta: quem não deseje vir, procure outro gênero de tarefa. Então, assim como Aniceto, né, o Telésforo também ele é direto. Quem não deseje vir, essas são as condições. Quem não quiser, procure outro gênero de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia. A gente não pode perder tempo aqui. Sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Ali, no Ministério da Comunicação, é mais do que ter boa vontade. Ali no Ministério da Comunicação, a gente precisa de uma dedicação contínua. Como Aniceto disse, se eu quiser aprender alguma coisa, eu vou aprender no meu tempo de folga. No Ministério da Comunicação, a gente precisa, né, de servidores que atendam de boa vontade. Nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes, que se entreolhavam com inexprimível espanto. Ou seja, depois dessa narrativa, né, ficou todo mundo espantado. Aí eu vou querer ficar aqui mesmo? Ou vou procurar outras bandas para eu andar? E assim terminou então o nosso 5º episódio da saga Os Mensageiros. Pode falar. Ok, então rapidinho eu também vou procurar fazer um resumo do que fui marcando à medida que a Dora ia falando.
Então, assim, a assembleia, né, que Telésforo convocou, né? Vamos lembrar que está dentro do centro dos mensageiros. Dentro do centro dos mensageiros. Lá no centro dos mensageiros, nós temos espíritos, nós temos espíritos que vão fazer aquela comunicação entre a espiritualidade e nós encarnados, espíritos que estão sendo preparados para serem mensageiros, e hoje, nesta assembleia, também estão espíritos de encarnados. Para que eles estão lá, né? Na verdade, a intenção do Telésforo é que encontrem esse meio termo, essa união, né? Que se perde muito, como disse, né? Essa comunicação que nós deveríamos ter um pouco mais tranquila entre a espiritualidade e nós encarnados, como a gente se perde nos âmbitos materiais, perdemos também essa comunicação, esse auxílio, né? E nessa assembleia foi exatamente para tentar, na verdade, haver novamente essa conexão entre os espíritos desencarnados e encarnados. Para quê? Para auxiliá-los, né, nessa evolução deles. E uma das coisas que me chamou a atenção, quando ele fala assim, isto é fatalidade, ou seja, nós não temos retorno, né? Não temos como voltar atrás, é só para frente. Então, como que a gente vai fazer essa comunicação? Como que vai ser essa comunicação daqui para frente, se a gente quiser, lógico? A partir do momento que a nossa, como a gente sabe, né? Primeiro, nós estamos num período do nosso planeta, nessa transição, né, planetária. E nessa transição planetária, nós sabemos, como ele falou aqui, são os corajosos que estão encarnados agora. Por que somos corajosos? Porque, na verdade, nós somos também... eu sempre falo que nós somos alicerces, né? Para aqueles que estão vindo para exatamente dar continuidade a uma continuidade um pouco mais rápida que vai vir a acontecer, para essa transição planetária. E eles precisam também de pessoas que dêem sustentação para as ideias, para os novos comportamentos, hábitos, transformações espirituais que estão vindo aí. Então, à medida que quando o Eduardo falou, né, da comunicação, como que vai ser, né? Nós sabemos que pela transição planetária, o nosso corpo físico, à medida que ele se torna menos denso, a comunicação espiritual se torna mais forte. Então, à medida que nós formos evoluindo nessa transição planetária, como espírito e como também, como espírito, na verdade, menos vamos estar precisando do quê? Do corpo material. E com isto, a comunicação se torna mais frequente. Por isso que ele fala que num momento, né, determinado, essa comunicação vai existir como se fôssemos falar pelo celular com alguém, talvez, entendeu? Porque a gente vai estar tão próximos. Hoje, como o nosso corpo é mais denso, a gente não consegue enxergar os amigos invisíveis que estão em volta de nós. Mas a partir do momento que a gente comece a evoluir espiritualmente, ou seja, mais evoluído espiritualmente, que a gente está evoluindo, essa necessidade desse corpo material não se faz tão forte. E com isso a gente fica mais próximo, né? O nosso espírito fica mais próximo de uma realidade. E a comunicação se torna melhor. Por outro lado, nós precisamos, à medida que a gente entra nessa questão de, como foi falado também, não é só chegar no templo ou no centro espírita ou na igreja católica, protestante, não é só a gente chegar lá
e fazer uma oração e acreditar que essa oração nos conecta com aquele lugar, com aquela espiritualidade que está lá dentro. Não, é muito mais do que isso, né? A gente se conectar verdadeiramente com o coração. Quando a gente faz uma oração, ou um pedido, é procurar sentir a espiritualidade que está do lado. Assim como também foi falado, né, que existe esse mundo espiritual invisível em volta de nós, que a gente não enxerga, mas a gente está com eles aqui. E se a gente consegue mudar as nossas vibrações, com certeza, essa comunicação, esse sentimento, talvez o primeiro passo a ter uma comunicação deles, é abrir-se em sentimentos, né? Bom, eu não vou falar o que acontece muitas vezes lá na nossa casa, né? Mas nossa casa espírita que eu digo, mas muitas vezes a gente sente, percebe isso daí, né? Quando diz, eu marquei algumas coisas aqui para os outros acontecimentos, agora eu esqueci o que eu marquei. Eu marquei, mas eu esqueci por que eu marquei, né? Essa que é a questão, né? Então, bom, eu acho que é mais ou menos isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu levanto a mão de novo. Mas, tá. No final aqui, né? Na verdade, é no final, eu não marquei porque está aqui no final. Aqui ele diz assim, no penúltimo parágrafo, quem não deseje, o Telésforo falando, tá? Ou seja, ele sendo bem, não digo duro, mas claro, quem não deseje servir, procure outros gêneros de tarefa. Então, assim, o que nós temos que fazer? Como que a gente vai aprender? Como que a gente vai evoluir? Servindo. E isso daqui, essa palavra servir, vem desde o nosso lar. Que a dona Laura falava para o André Luiz. Aprende a servir. Aprende a servir. Então, quem não deseja servir, procura outros gêneros de tarefa. E aí que eu falei, né? Ou seja, a nível de espírita, né? Olha a responsabilidade como espírita que nós temos. Aí eu pergunto, será que nós assumimos isso daqui? Porque servir é muito mais do que nós fazemos. Eu sempre cobro isso, né? Eu acho que me cobro muito também em relação a isso. O que é servir para cada um de nós, né, como espírita? Porque cada um deve ter o seu, né, a sua experiência e, com isso, a sua maneira de pensar. Só que o Telésforo, ele nos coloca numa situação onde ou você serve ou você serve. Porque o próximo capítulo é a continuação dessa assembleia. E ele vai pegar muito forte com a gente. Para nós espíritas, isso daqui, sinceramente, é uma lavada, sabe? Quem sou eu? Quem sou eu? Porque eu acredito ainda que nós temos muito mais a fazer como espíritas. Eu tenho essa crença. Só que talvez, a gente se conecte com aqueles espíritos invisíveis que estão em volta de nós e nos tira um pouco de energia, sabe? Aí a gente vai se acomodando. A gente vai se acomodando, e a gente se acostuma. A gente cria um vício, muitas vezes, e eu falo isso, de só ir na casa espírita porque temos que ir na casa espírita. Ou na igreja. Ou né? E é o que exatamente ele fala aqui, nesse texto, nesse capítulo. Não é só ir lá na casa espírita. Não é só ir lá, né? Ser o padre lá. Não, é muito mais do que isso. A responsabilidade é muito maior. E a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que se preparar, porque a única maneira de evoluir é com a caridade. É fazer, como foi falado, o homem de bem. Só que o homem de bem, eu tenho certeza absoluta. E a gente vai estar, a semana que vem, nesse capítulo, na continuação dessa Assembleia do
do telésforo, vocês vão ver que o que estou falando é exatamente, ele chama a todos os espíritas para ação. Ele nos chama para ação. E vai ser essa ação que vai mudar a nossa maneira de pensar e que vai nos ajudar na hora de a gente fazer essa transição. É ação. E não ficar na zona de conforto. Ok. Eu vou falar mais 2 horas, é melhor parar por aqui. Mais alguém que quer compartilhar? É a semana que vem que vai dar o capítulo sou eu, tá? Então, gente, venha com muita vontade de trabalhar, tá? Semana que vem, tá? Eu tenho uma coisa que a Eduarda falou, né? Que me chamou bastante atenção, que assim, da Segunda Guerra, né? Então a gente precisa, às vezes, destruir para reconstruir. E aí, eu estava assistindo uns vídeos e lendo algumas coisas, eu gosto de ler, né, bastante, e aí eu vi uma pessoa comentando assim, né, que o mundo espiritual, porque por tudo isso que a Eduarda comentou, né, de guerras pipocando aqui, pipocando ali, tudo, mas e que o mundo espiritual, né, estava trabalhando muito lá em cima para que isso não acontecesse, porque iria atrapalhar muito se houvesse a Terceira Guerra Mundial, a regeneração, né? Que todos dizem que vai ser 2050 e tudo mais. Então, assim, e que se isso acontecesse, atrapalharia muito essa regeneração. E então, assim, eu não sei. Então, me chamou a atenção isso que a Eduarda comentou, né? Então, precisa, às vezes, ter a destruição para a gente ter a reconstrução. Claro que ninguém quer isso, né? Óbvio, né? Mas assim, aí me chamou a atenção, porque aí casou com aquilo que eu li. É isso, é só um comentário mesmo. Não vou falar nada. Tá, mas é isso mesmo. 7 minutos, então pode fazer o encerramento. Olha só, faltam 7 minutos, deixa eu ver aqui. 7 minutos para acabar. Se alguém quer colocar alguma situação, então tem que ser rápido para a gente dar tempo ao encerramento. Agora, senão a gente já pode partir para o encerramento. Clara, se tem mais alguém aqui novo, deixa eu só explicar. Nós estamos gravando essas aulas. Nós estamos com um canal no YouTube, que logo estou colocando no centro lá, né, nos link, o link do centro. Porém, eu vou colocar novamente essa pasta que estão os vídeos para que vocês possam assistir desde o prefácio, que estão todos gravados. E aí a gente vai estar, aí vocês vão estar acompanhando, né, a partir já da próxima aula, melhor talvez, tá? Embora, como a gente faz alguma referência sempre ao que foi falado no solar, a gente procura sempre estar pegando mais ou menos para não deixar as pessoas tão, né, tão assim, desconectadas com o primeiro livro. Mas fica tranquila, Clara, qualquer coisa, você pode falar comigo no centro, eu explico, tá bom? Se tem mais alguém aí também, fica tranquilo para perguntar lá no centro e a gente vai alinhando isso daí. Então, tá bom. Então, quem se habilita para fechar
hoje. Adriana, é isso? Eu posso, sim. Hoje eu quero agradecer a oportunidade de poder participar, né, desta aula, que foi, assim, uma oportunidade de conhecimento, né, de aprendizado muito grande. Quero pedir para os nossos mentores espirituais, né, que encerrem conosco, que possam nos acompanhar essa semana, essa noite, né, com tanto aprendizado, foi muito rico aqui, com todos presentes. Agradecer a Eduarda, né, por essa aula maravilhosa que nos foi dada hoje e fazer a oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente. Um final de semana para vocês, bom descanso. Silma, você escreveu alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Você escreveu aqui. Acho que a já começou isso. Exatamente. Eu ia falar isso. A regeneração já começou, tá? Mais uns 20 anos, mas que começou isso aí já. Aqui talvez um pouco mais, tá? Estamos nessa sintonia. Olha o chiado dos. Aqui tá com chiado aí, nós não somos cariocas, a gente estava acabando com o meu fone aqui. Boa noite, galera. Boa semana. Tchau. Tchau. Bom, né? Eu assisti